Hoje, eu queria convidar você para fazer uma viagem no tempo comigo. Será que você topa esse rolê? Porque grande parte da literatura zen budista vem das assembleias ou reuniões de monges. Muitos mosteiros tinham reuniões agendadas para ouvir uma fala ou um discurso do mestre. Os monges também poderiam se reunir para discutir ou para ouvir a fala de algum visitante. Alguém na plateia, às vezes designado pelo próprio mosteiro, podia anotar o que foi dito. Esses textos eram copiados, colecionados, compilados em coleções. Então hoje eu vou ler para vocês o discurso de um desses monges para a Assembleia. Isso aconteceu no Japão e, pelo nosso calendário, seria no ano de 1250. Então, para mim, esse texto funciona como uma fotografia, onde a gente pode ver do que esses monges falavam, como eles falavam. Será que um texto, quando cumpre a função de registrar um momento no tempo, como uma fotografia, também vale mais do que 1000 palavras? Eu acho que vai depender do ouvinte. Por exemplo, esse discurso é sobre a inclusão da mulher, um tema que hoje em dia é muito usado de anzol para pescar aplausos e validação, não é verdade? Mas será que naquela época era assim também? Será que esse monge estava fazendo a mesma coisa que as pessoas fariam hoje com esse discurso dele? Porque algumas pessoas hoje adoram posar de rebeldes, fingindo que estão atacando a sociedade, quando sabem o tempo todo que a plateia vai aplaudir. Pelo menos aquela parte da plateia da qual eles pretendem conseguir alguma vantagem. Será que essas pessoas também seriam rebeldes na Inquisição Espanhola? Condenando as fogueiras, quando sabiam que ninguém ia aplaudir e que, na verdade, iam correr para buscar mais lenha? Então depende do ouvinte, se ele vai transformar o texto numa mera sucessão de palavras que são ditas agora por mim, ou se ele vai conseguir enxergar o verdadeiro contexto de onde essas palavras saíram. Será que o ouvinte também vai enxergar a atitude desse monge através das palavras dele? A atitude das pessoas que ele menciona, como a monja Miao Xin, e como essas atitudes se comparam com a atitude das pessoas que dizem ensinar Zen budismo hoje em dia? Eu vou sugerir que o estereótipo tradicional do adepto zen budista é de uma pessoa destemida, muito mais para grossa e truculenta do que para fofinha e apaziguada. Talvez em outras formas de budismo isso faça mais sentido. Mas o estereótipo tradicional de um adepto zen budista envolve o desprezo pela formalidade e pelas convenções de qualquer época. Envolve uma grande propensão, mesmo euforia, para se afastar do que as pessoas consideram respeitável. São leões com cabelo de ouro pegando fogo em paz, desdenhosos do mundo, livres. Adoro a descrição do mestre Basso, que diziam ter a aparência e o caminhar de um boi, mas os olhos e o olhar de um tigre. Rinzai era descrito como um trovão. Falam que ele abordava budas e patriarcas como quem enfrenta inimigos. Tokusan carregava um enorme bastão. Dizem que ele entrava no mosteiro com a aparência de um guerreiro. Ele falava assim para os alunos: se vocês falarem alguma coisa, 30 pauladas. Se não falarem nada, 30 pauladas. Nansen era descrito como um homem com a espada muito afiada. Hakuin era terrível. Ele adorava dizer que é preciso avançar como quem pula de um penhasco de 3.000 metros. Quer dizer, abandonando toda a sensação de segurança. Seus discípulos o descreviam usando a imagem de tigres, tempestades e dragões. Ikkyu frequentava puteiros, escrevia poesia sobre bosta ou versos apaixonados sobre gozar na boca de um amante. Ele é famoso por criticar toda a instituição monástica,
e por ter ridicularizado várias autoridades da época. Quem faz o discurso que nós vamos acompanhar agora foi o fundador de uma das primeiras e maiores escolas de Zen budismo no Japão. Ele se chamava Dogen e era considerado um dos mais caretas. E ainda assim, qual seria o equivalente hoje em dia? Ou seja, quais palavras a gente precisaria escolher para manter o mesmo nível de ofensa de quando um monge budista naquela época chamava alguém de um demônio bêbado desvairado? Tem algo de muito parecido no adesivo de Jesus, pregado no carro do amante da guerra, e no estereótipo atual do Zen budismo, aqui do nosso lado do mundo. Eu acho que esse estereótipo atual não é baseado em Zen budismo, nem em qualquer conquista budista, mas simplesmente no que o público procura em questões que eles chamam de espirituais. É como se uma farmácia vendesse bala, porque é isso que as pessoas gostam. Mas bala não tem efeito de remédio, então é claro que ninguém respeita. Ninguém entende qual deveria ser o verdadeiro valor daquilo. Por causa disso, eu queria colocar vocês lá no meio dessa assembleia, para ver diretamente como esse povo pensava, como eles discutiam e apresentavam um ponto. Para mim, é uma viagem no tempo muito interessante e esclarecedora. Eu sei que sem familiaridade com a linguagem desses monges, é provável que você não possa entender tudo que vai sendo dito, mas também não é como se você não entendesse nada. Vale a pena explicar que o começo desse discurso menciona um koan da bandeira ao vento. Essa é uma história muito famosa e muito fácil de esclarecer. Um koan é um tipo de enigma, é uma piada zen budista. Porque uma piada é uma espécie de enigma. A solução desse enigma é encontrar a graça da piada. Nem sempre a gente seria capaz de explicar com palavras qual é a graça de uma piada. Um koan tem esse mesmo tipo de solução. A solução do koan é encontrar o significado no contexto budista, que nem sempre pode ser explicado com palavras. É um tipo de graça mística ou transcendental. Esse koan da bandeira ao vento fala de dois monges discutindo sobre uma bandeira balançando. Um dos monges diz que é o vento que se move, enquanto o outro argumenta que é a bandeira. O mestre chega e interrompe a discussão, dizendo que o que se move é a mente. O que isso quer dizer? Era isso que os visitantes do templo, no discurso a seguir, estavam discutindo. Cada um estava oferecendo a sua solução para aquele enigma ou koan. Então vamos logo para o discurso. Quando Yan Shan buscava quem pudesse ocupar a posição de diretor da casa de recepção do templo, ele consultou os monges mais velhos em busca de recomendações. Depois de alguma discussão, os monges concluíram que a única pessoa com a devida competência seria a monja Miao Xin. Todos concordaram com a sugestão, e ela foi convidada a administrar todo o complexo que, aos pés do Monte Yan, recebia os visitantes que buscavam o templo no alto da montanha. Nenhum dos alunos se ofendeu com a decisão, embora a questão envolvesse um cargo de muito prestígio. Enquanto a monja Miao Xin cuidava da casa de recepção, um grupo de 17 monges chegou da região oeste, peregrinando em busca de um mestre que pudesse esclarecer as suas dúvidas e os guiar a outra margem. Antes de subir ao mosteiro, naturalmente eles foram recebidos e hospedados na casa de recepção. Durante a noite, enquanto descansavam em volta do fogo, os visitantes discutiam o koan da bandeira ao vento. Todas as suas interpretações estavam erradas. A monja Miao Xin, que ouvia tudo, comentou: "Que desperdício! Quantos pares de sandália foram necessárias para que essas 17 mulas cegas andassem até aqui? Vocês ainda nem sonharam com a sabedoria suprema."
Esse tipo de comentário geralmente irrita as pessoas. Mas esses monges, observando Miao Xin, em vez de se irritarem com a desaprovação dela, ficaram envergonhados pela sua própria falta de entendimento. Eles voltaram para os seus alojamentos, onde se vestiram formalmente, e curvando-se muito, dando todos os sinais de respeito, pediram à monja Miao Xin que lhes ensinasse. Ela disse: não é o vento que se move, não é a bandeira que se move, não é a mente que se move. Ouvindo essas palavras, todos os 17 monges alcançaram a iluminação. Eles agradeceram Miao Xin com muitas reverências, e através dos rituais formais, todos eles se tornaram discípulos dela. Em seguida, eles voltaram para casa sem subir até o templo, porque sentiam que já tinham encontrado aquilo que procuravam. Percebemos que esse tipo de feito não é algo que um estudante ou um pedante pudesse realizar. São ensinamentos transmitidos diretamente dos Budas ancestrais, de herdeiro a herdeiro. Assim, se uma posição de liderança ou chefia estiver disponível, você não deve hesitar de pedir que uma monja iluminada o ocupe. Senioridade é muito superestimada. Por mais velho que um monge seja, ou por mais tempo que ele viva no mosteiro, para que ele serve se não alcançou o caminho? O líder de uma assembleia deve ter a visão cristalina. Gênero e idade não têm importância. Existem monges mergulhados tão profundamente no corpo e na alma de um camponês, às vezes tão obtusos, que se colocam em posição de serem ridicularizados até por gente leiga. O que eles têm a dizer não é digno nem de ser mencionado, muito menos de comandar a autoridade num hall de Buda. É esse tipo de monge que se recusa a curvar-se frente às mulheres iluminadas. Por carência de sabedoria e estudo, essas pessoas são mais parecidas com espíritos malignos do que com monges. Se esse tipo de gente estivesse realmente disposta e profundamente decidida a atirar completamente os seus corpos e as suas mentes no ensinamento budista, o ensinamento budista as acolheria, sem falha. Mesmo humanos e espíritos ignorantes têm o potencial para conhecer a verdade. Como é que a realidade autêntica de todos os Budas poderia excluí-los ou deixar de responder a um coração sincero? Até lama, pedra e areia têm os corações afetados pela sinceridade. No Império da China, mulheres podem ser encontradas em todos os grandes mosteiros. Quando a compreensão de uma delas é reconhecida, ela é indicada pelo governo ao cargo de abadesa num templo. Quando ela visita outros mosteiros, é recebida no lugar de honra. Todos os monges, incluindo o abade, se juntam de pé à sua volta para ouvir os seus discursos. Alguns monges fazem perguntas. Esse tem sido o costume desde a antiguidade. Qualquer pessoa que alcançou o Dharma é um Buda autêntico e verdadeiro, e como tal deve ser tratada. Quando vemos uma pessoa sempre renovada e extraordinária, uma pessoa sempre renovada e extraordinária também nos vê. Quando vemos essa pessoa, o mundo enxerga o mundo, e o hoje enxerga o hoje. O que há de especial num homem? O vazio é o mesmo vazio. Os 4 elementos são sempre iguais. Os 5 agregados permanecem os 5 agregados. Que diferença faz se lidamos com um homem ou com uma mulher? Tanto homens quanto mulheres podem alcançar o caminho. Você deveria valorizar quem alcança o caminho. Não discrimine entre homens e mulheres. Esse é um princípio maravilhoso do ensinamento budista. Além disso, temos aqueles estudantes que são chamados de leigos, porque não abandonaram as suas famílias para praticar num mosteiro. Algumas dessas pessoas são casadas e cuidam de suas famílias, enquanto outras são celibatárias, ainda que permaneçam envolvidas com as preocupações do mundo. Na China, até os monges vestidos com túnicas de nuvens e mangas de neblina visitam os leigos que penetraram no caminho de Buda
e se curvam frente a eles, fazendo questionamentos sobre o caminho, assim como se eles fossem mestres num mosteiro. É claro que uma mulher esclarecida, seja monja ou leiga, não deveria ser excluída. Por outro lado, se investigamos essa senioridade que à nossa volta faz às vezes de bom senso, mesmo que um monge tenha 100 anos de idade, se ele não compreende os fundamentos do Dharma de Buda, ele não merece se aproximar de homens esclarecidos e de mulheres iluminadas. Às pessoas desse tipo, cabe apenas o respeito que seria devido a um hóspede ou a um anfitrião. Até garotinhas com 7 anos de idade que transbordarem o caminho e expressarem o Dharma devem ser tidas como professoras e mestres para qualquer praticante. Elas são princesas dragão que alcançaram a budeidade. Até os animais são parentes queridos da nossa família de seres sencientes. Você não estaria em erro fazendo rituais de oferenda para os bichos, homenageando-os e respeitando-os como Budas Tathagatas. Esse é um costume autêntico do ensinamento budista. Quem não compreende essa inclusão e é incapaz de recebê-la, só é digno de pena. Sabe-se que a China e o Japão já tiveram mulheres no trono. O império inteiro é governado pelo soberano e todas as pessoas se tornam seus súditos. Isso não tem relação com o corpo humano, mas com a posição que a pessoa ocupa. Desde a antiguidade, as monjas são avaliadas pela sua conquista no Dharma e não pelas particularidades dos seus corpos. Se uma mulher se torna um arati, todas as maravilhas associadas aos 4 frutos se reúnem à sua volta. Entre humanos e devas, todos lhe devem respeito. Quem é que se negaria a demonstrar reverência frente a qualquer pessoa que despertou o grande coração do autêntico Dharma de Buda? Deixar de reverenciar uma pessoa assim é imediatamente ridículo. Quem fala sobre o Dharma, mas não reconhece a conquista da iluminação inigualável, está difamando o Dharma com a própria ignorância. Para complicar a questão, no Japão, algumas filhas do imperador e dos ministros têm posições similares à da imperatriz. Algumas delas recebem títulos budistas. Algumas raspam a cabeça e outras não. Mas monges gananciosos, em busca de fama e de fortuna, adoram bajular essas mulheres nobres com títulos budistas honorários e frequentar as suas residências. Isso ainda é mais baixo do que ser um empregado de alguém. Há muitos monges desse tipo que simplesmente envelhecem e alguém lhes atribui a reputação de sábios. É uma pena que eles tenham nascido nesse país minúsculo e distante, onde ainda não se aprendeu a identificar um hábito corrupto. Esse tipo de coisa não aconteceria na Índia ou na China, mas apenas em nosso lamentável país. Eles raspam a cabeça em vão, desviando-se do verdadeiro Dharma do Tathagata. É um pecado muito sério. Eles esquecem que as disputas mundanas são feitas de sonhos, fantasmas e flores vazias. Eles parasitam essas mulheres de forma servil e abjeta. Eles respeitam essas mulheres apenas por motivos oportunistas, o que, na verdade, configura uma forma de desrespeito. Por que não respeitar aquelas que de fato merecem respeito por sua iluminação inigualável? Esses monges vergonhosos agem dessa forma porque não têm pretensão nenhuma de considerar o Dharma como algo importante e desconhecem o que seja a verdadeira determinação para penetrar no ensinamento de Buda. Esses monges aceitam descaradamente presentes, apesar de já viverem na fartura, e defendem que é justificável receber doações, principalmente de mulheres. Mas ao buscar o caminho, você deve estar livre desse tipo de ganância. Com a verdadeira determinação, até a grama, as árvores e as paredes emanam o verdadeiro Dharma. Tudo no céu e na terra oferece Dharma verdadeiro. Sem essa determinação, ainda que você encontre um bom professor, você não vai experimentar os benefícios da água do Dharma. E ainda existem aqueles que, devido à sua ignorância descomunal,
afirmam que mulheres não passam de objetos do apetite sexual e que assim devem ser tratadas. Esse não é o comportamento de uma criança de Buda. Se discriminamos as mulheres de tal forma, então estamos dizendo a mesma coisa sobre os homens. Se um homem só consegue enxergar na mulher um objeto sexual, isso nos revela que ele só considera o aspecto sexual das relações humanas e que, por sua própria conta, é ele que não passa de um objeto sexual. Na corrupção sexual, o objeto pode ser uma mulher, um homem, uma pessoa que não é nem mulher nem homem, uma pessoa que é ao mesmo tempo mulher e homem, um animal, espíritos ou apenas a imaginação. A quem esteja emaranhado a atitudes sexualmente corrompidas, mesmo enquanto olha para a água ou para o céu. O objeto poderia ser um deus, poderia ser um demônio. Não seria possível enumerar todas as causas de conduta impura. Você pretende descartar todas? Por que descartar a mulher? Os sutras na Índia dizem: o praticante que usa um dos 2 buracos do corpo de um homem ou um dos 3 buracos do corpo de uma mulher cometeu um grande crime. Essa pessoa deve ser expulsa da comunidade budista. Por isso, se alguém quiser expulsar os objetos do desejo, será preciso expulsar todos os homens junto com as mulheres. Nesse caso, ninguém teria a chance de praticar. Reflita minuciosamente sobre isso. Há muitos homens fora do caminho que não têm esposas. Ainda que celibatários, sem o ensinamento de Buda, eles continuam em erro. Por outro lado, entre as crianças de Buda, há leigos que são casados ou, de toda forma, não celibatários. Apesar de manterem relações carnais, eles são autênticos discípulos de Buda e não devem nada a humanos ou devas. Houve até um monge idiota que fez um voto de nunca olhar para uma mulher ao longo das várias encarnações. No que esse tipo de voto foi baseado? No ensinamento de Buda? No caminho divino? Ou no caminho mundano? No ensinamento de demônios? Que culpa têm as mulheres? Que grande mérito têm os homens? Existem homens desprezíveis e mulheres admiráveis. Se você quer abandonar o mundo de ilusão e de sofrimentos fantasma para viver de Dharma, então abandone essa discriminação doentia entre os homens e as mulheres. Antes de se libertarem da ilusão, homens e mulheres são igualmente escravos da ilusão. Depois de se libertarem da ilusão, não existem mais diferenças entre homens e mulheres. Se você faz um voto de nunca olhar para as mulheres, então você pretende excluí-las do seu voto budista de salvar todos os incontáveis seres sencientes? Quem faz esse tipo de discriminação não é o Bodhisattva. Como seria possível confundir esse horrível preconceito com a compaixão de Buda? Isso não passa de baixaria, cuspida por algum demônio bêbado e desvairado. Humanos e devas não deveriam levar essa gente a sério. Até se você quiser excluir aqueles que já quebraram preceitos budistas no passado, é possível que você precise excluir todos os bodhisattvas. Se você quiser excluir aqueles que quebrarem algum preceito a partir de hoje, você pode estar excluindo todos os bodhisattvas do futuro. Se você for excluir alguém por esses motivos, seria preciso excluir a todos. Nesse caso, quem materializaria o Dharma de Buda? Esse tipo de voto não passa de loucura. Má intenção de gente tola que não trilha o caminho. É uma postura lamentável e só isso. Se você faz um voto de nunca mais olhar para as mulheres, então quer dizer que o Buda Shakyamuni e todos os bodhisattvas à sua volta estavam errados? A iluminação deles era menos profunda do que a sua? Investigue isso em silêncio. Com esse tipo de voto, além de se incapacitar para despertar uma mulher, você também será incapaz de ouvir o ensinamento das mulheres que penetraram no Dharma e expõem o Dharma para humanos e devas. Uma velha senhora já recusou um lanche a Tokusan. Por outro lado,
Muitos homens estão apenas contando os grãos de areia no oceano do ensinamento, sem nem sonhar com o Dharma de Buda. Aprenda a clarificar as coisas do mundo, em vez de se assustar com elas. Assustar-se com mulheres e tentar evitá-las é o ensinamento e a prática dos discípulos de demônios. Quando você foge dos objetos no leste e se esconde no oeste, não é como se as coisas deixassem de existir no leste. Não é como se você pudesse deixar de estar rodeado por algum tipo de coisa em qualquer lugar. Não é assim que nós buscamos a emancipação. Quanto mais você tenta se afastar de um objeto, mais profundamente você pode estar se apegando a ele. É isso que acontece nesse costume ridículo que encontramos no Japão, de áreas segregadas para meditar, onde as mulheres não podem entrar. Esse costume pervertido tem sido ignorado por tempo demais e já ninguém toca no assunto. Mesmo quem estuda o conhecimento ancestral não tenta combatê-lo. Mesmo quem estuda os sutras não o questiona. Esse costume é apresentado à nossa volta como se fosse o estilo dos sábios da antiguidade, e ninguém disputa esse absurdo. Se você tomar um tempo para rir disso, a sua barriga vai se cansar e doer. O admirável mestre Shakyamuni alcançou a iluminação perfeita e inigualável. Ele já esclareceu tudo que havia para ser esclarecido. Ele já praticou tudo que precisava ser praticado. Ele se libertou de tudo do que precisamos nos libertar. Hoje em dia, quem poderia se comparar a ele? E todos nós sabemos que na Assembleia de Shakyamuni havia monges e monjas, leigos e leigas. Então não acredite na promessa dessas áreas segregadas, apregoando mais pureza do que na Assembleia do próprio Buda enquanto viveu. Tais áreas segregadas são morada de espíritos malignos. No ensinamento de Buda, esse tipo de segregação não tem lugar. Os 4 frutos são a conquista maior. Quando uma monja reúne os 4 frutos, não existe lugar nenhum no mundo inteiro que a sua presença não abençoe. Quem tem o direito de bloquear seus passos? Quem tem direito de impedir as mulheres que ainda não se libertaram da ilusão de poderem praticar e alcançar esse estágio supremo? Para que serve uma área segregada? Quem ainda poderia acreditar que em tais lugares há o autêntico Dharma de Buda? Essas áreas segregadas são uma demonstração intolerável de ignorância e apenas criam confusão nas pessoas do mundo. É mais ignorante do que uma raposa que ataca um ser humano, sem nem considerar a terrível represália, só para proteger um buraco. O status de monges e monjas, de leigos e leigas que alcançam o Dharma de Buda, não pode ser comparado ao status de reis e ministros, muito menos num país minúsculo e isolado como o nosso. Quando eu encontro um mosteiro que não permite a entrada de monjas, percebo que fazendeiros e camponeses ainda entram livremente. Nenhum rei ou ministro é proibido de entrar. Entre essas pessoas, quem tem mais direito do que uma monja de praticar num mosteiro? Seja baseado na lei mundana ou no ensinamento de Buda, são os camponeses, reis e ministros que deveriam ser proibidos de frequentar um ambiente onde há monjas meditando, nunca o contrário. Qualquer justificativa para uma área segregada é confusa e absurda. É um costume infeliz desse país insignificante. É muito triste e lastimável que as crianças do amável Pai sejam barradas de praticar em alguns lugares por aqui. Através dessa exclusão, será que eles pelo menos conquistaram a vida livre das 10 ações condenáveis? Será que entre as pessoas vivendo nesses lugares desapareceram as 10 ofensas graves? É claro que não. Então, em que tipo de autoridade eles se fundamentam? De quem eles receberam essa instrução? Qual é o selo de aprovação que eles carregam?